Fala galera, a gente está começando aqui mais um episódio do Globotech Cast, o seu episódio favorito de tecnologia, agilidade e inovação. Bom, e essa trilha aqui é a trilha queridinha de vocês no Globotech Cast, que é a trilha Menos é Mais, o espaço em que a gente fala, discute e compartilha muitas ideias de sustentabilidade aqui dentro da Globo. A gente traz os nossos times para dividirem tudo que eles já estão fazendo para trabalhar essa temática tão importante aqui na empresa e no mundo. E hoje a gente está com uma galera mais do que especial, inclusive temos presença aqui remota de uma empresa parceiríssima da gente para falarmos demais sobre mudanças climáticas e o programa de carbono aqui da empresa. Afinal, aqui a gente é carbono neutro, então a gente tem que falar sobre isso e te contar como que a gente consegue chegar nesse mérito. Bom, eu sou a Clara Martins, aqui do time de tecnologia, e para iniciar vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo longo e castanho escuro, meus olhos também são castanhos e eu tô vestindo uma blusa preta com um blazer verde para ficar bem chique aqui para receber vocês. E quem tá aqui do meu lado é o Pedro Souza, também do time de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Pedro. Oi, Clara. Bom, obrigada pelo convite aí por participar desse podcast. Fazendo minha autodescrição rapidamente aqui, eu sou um homem negro, né, de cabelos e barbas grisalhas, olhos pretos e nesse momento estou vestindo uma blusa cinza. Que legal, Pedro. E Pedro, conta pra gente, você trabalha com o que aqui na Globo? Eu trabalho na parte de tecnologia, né, muito voltada em produção em nuvem. Uma coisa Que nova aí legal. para muita gente, e está sendo um desafio muito grande aqui. Que bacana, Pedro. E quem tá aqui na minha frente é a Amanda Regueira, também aqui do time da Globo. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, tudo bem, pessoal? Meu nome é Amanda Regueira, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, mas mechas loiras. Olhos castanhos escuros, eu tô vestindo uma polo social, uma blusa social rosa e com listras verticais brancas. Que bacana. E é a sua primeira vez aqui no podcast? É a primeira vez. E como é que tá o sentimento? Queria primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que, enfim, a gente vai trazer assuntos super importantes e relevantes que, enfim, a gente está falando bastante aqui na Globo. Eu sou da área de governança ESG, é um assunto que está bem em alta, todo mundo tem ouvido bastante. Então, tô super animada para participar. A gente também, Amanda. E quem tá do seu lado é o Rafael Godinho, também aqui do time da Globo. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Clara. Eu sou minha audiodescrição, né? Eu sou um homem branco, careca, tô usando uma blusa social branca e tô no fundo aqui, bem bonito aqui do Globotech Cast azul, com algumas figuras geométricas aqui. E, pessoal, quem tá aqui remotamente com a gente é a Andressa Marcelino, da empresa Way Carbon. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada pelo convite de participar do podcast. Em nome da Way Carbon, agradecemos. Com relação à minha audiodescrição, eu sou morena, com os cabelos castanhos escuros, longos, olhos castanhos, uso óculos com a haste na cor preta, e tô de camisa azul, não sei se está aparecendo aí para vocês, e tô com fundo de tela preto com a logo da Way Carbon. Sensacional ter você aqui junto com a gente. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. E para começar, a gente tem uma pergunta logo para você, que a gente quer entender um pouquinho mais o que são essas emissões que a gente vai falar muito hoje aqui e o que isso tem a ver com as mudanças climáticas. E para isso, como a gente já sabe, a Way Carbon está desde 2016, não é pouco tempo não, né? Trabalhando aí com soluções para garantir que as empresas consigam ter uma transição energética eficiente, né? E eu queria saber de você, Andressa, para desmistificar isso aqui de uma vez por todas. O que são essas tais de emissões climáticas e o que são as mudanças climáticas que a gente tanto tem lido nas notícias? Tá certo. Quando a gente escuta falar, né, mudança climática, né, o termo, né, mudança climática ou mudanças climáticas, ele se refere a qualquer mudança do clima que ele pode estar caracterizado por uma mudança na média de temperatura global do planeta, mas também ele pode estar caracterizado por mudança de outras propriedades climáticas, por um longo período de tempo. Então, para ser caracterizado como mudança climática, tem que acontecer por um longo período, e aqui quando a gente fala em longo período, a gente está falando de mais de décadas, né?
Essas mudanças climáticas, elas podem ter origens naturais, então, de repente, alguma alteração em ciclo solar ou erupções vulcânicas podem provocar mudanças climáticas, mas também a gente tem mudanças climáticas associadas à atuação humana. E aí, nesse sentido, né, quando a gente fala como que a gente consegue distinguir que essas mudanças climáticas que a gente tanto escuta falar estão de fato associadas agora à questão humana ou à questão natural, né? Então, a gente tem diversos estudos publicados, né, e aqui eu gosto de trazer como referência um relatório que foi publicado pelo IPCC. Então, o IPCC, ele é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Então, ela é uma instituição que está vinculada às Nações Unidas e que basicamente sintetiza estudos científicos ao redor do mundo e dissemina o conhecimento relacionado à mudança climática, uma instituição muito importante quando a gente está falando do tema. Então, no relatório que eles publicaram no ano passado, eles trouxeram que o planeta, até 2020, já aumentou 1,09 graus Celsius. E desse aumento, 1,07, a gente já tem evidências científicas robustas e concretas que mostram que é decorrente da ação humana. Nossa, Andressa, impactante esse número, né? E quando a gente para pensar nesse número de 1,07, acredito que muitas pessoas devam pensar, mas é só um, né? Não é nada, não. O que você acha sobre isso? Na verdade, é um número bem elevado quando a gente pensa no planeta como um todo, né? E aqui é importante resgatar que a gente está falando de uma média de aumento de temperatura. Então, a gente tem algumas regiões do planeta que estão tendo aumentos de temperatura muito maiores do que esse e outras que têm um aumento um pouco menor, né? E um outro ponto, além dessa questão dessas diferenças de cada localidade, é com relação ao que esse pequeno aumento, parece realmente um número pequeno, 1,09, né, no total, mas o que isso impacta, né? Então, a gente tem sentido na pele, né? Todos esses eventos climáticos extremos, né? Essas inundações que têm acontecido cada vez com mais intensidade, com mais frequência, no mundo, mas aqui no Brasil também, a gente tem visto, né, furacões cada vez mais intensos e acontecendo com mais frequência, secas mais severas, enfim, os eventos, né, as consequências provocadas por esse aumento de 1 grau, né, um pouco mais de 1 grau, realmente são muito significativos. E, Andressa, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que nós, aqui, né, que estamos aqui hoje sentados, quem faz parte aqui da Globo, da sociedade como um todo, contribui para esse aumento. Tá. A gente tem contribuído para isso porque a gente tem lançado, né? Até a justificativa é simples: gases de efeito estufa na atmosfera. Então, o que são esses gases, né? Esses gases, na verdade, eles já existiam na atmosfera, mas o que a gente tem feito é lançar uma quantidade muito acima do que é a quantidade normal da composição da atmosfera. E esses gases têm uma característica muito interessante, que eles têm uma capacidade de armazenar calor. Então, quanto mais gases de efeito estufa a gente lança, mais calor a gente está retendo na atmosfera e, consequentemente, a gente vai aumentando cada vez mais a temperatura global. E aí, quais são esses gases, né? A gente tem o CO2, que é o principal, né? O dióxido de carbono é o mais conhecido, né? Normalmente a gente até fala que ele é o principal, mas não é só ele, né? A gente tem o metano, nós temos o N2O, temos gases refrigerantes, que também são gases que emitem. E a causa, né, da emissão, a fonte, né, da emissão desses gases é principalmente o uso de combustíveis fósseis, né? Que são aqueles combustíveis que têm como origem, vem do petróleo, né? E lá, quando eu falei no começo da minha fala, né, sobre a Revolução Industrial, por que a gente compara, né, 1 grau com relação à Revolução Industrial? Porque a partir da Revolução Industrial, né, com o advento das indústrias, passou a se utilizar uma grande quantidade desses combustíveis de origem de petróleo e também a gente começou a utilizar veículos, né, que são movidos a combustíveis fósseis. Então, a partir desse momento, né, a gente começou a ter o lançamento desses gases na atmosfera e aí, de fato, os combustíveis fósseis são a principal causa.
Só complementando o que a Andressa falou no início, o efeito estufa, na verdade, ele é um efeito natural, né? Benéfico. E graças a ele que a gente está aqui e que existe a vida como a gente conhece hoje no planeta, né? O que está acontecendo é que a gente está, assim, o efeito estufa, ele é um cobertor natural da Terra, né? E o que a gente está fazendo, na verdade, é aumentando Extrapolando. esse cobertor, né? Então, cada vez Deixa mais dele mais quente. grosso, né? Exatamente. Então, é importante só colocar esse ponto do efeito natural, né? E da importância do efeito estufa. O que acontece é que a gente não pode extrapolar com emissões e aumentar cada vez mais esse nosso cobertor aí, que é tão importante para a gente, né? Isso mesmo, ele na verdade que mantém a vida no planeta, né? E o que a gente tem feito de fato é intensificar essa camada, né? E Andressa, como que você enxerga hoje quais empresas que a Way Carbon troca? Como que essas empresas estão olhando e engajando cada vez mais nessa temática de mudanças climáticas? Quando a gente fala aqui, olhando para a atuação das empresas, né? As empresas desempenham um papel fundamental, né, de protagonismo mesmo, quando a gente está falando do enfrentamento da mudança climática, né? Então, a gente tem visto um aumento, algo muito benéfico, né? Um aumento de empresas engajadas e comprometidas com a causa climática, né, em reduzir o seu impacto negativo. E elas têm feito isso, né? O primeiro passo, né, que a gente entende que tem que ser adotado por uma empresa quando ela decide seguir esse caminho, é entender quais são as suas fontes de emissão. Então, o primeiro passo passa por a empresa identificar, né, mapear as fontes de emissão, né, e quantificar essas emissões de gases de efeito estufa num determinado intervalo de tempo. Então, esse processo de mapear e quantificar, a gente chama de inventário de gases de efeito estufa. Com esse inventário em mãos, né, a partir do momento que a empresa mapeou e sabe o que é mais relevante, a empresa, a partir daí, consegue determinar ações para levar à redução dessas emissões de gases de efeito estufa, né? Então, ali, quando eu falo sobre, né, a relevância dos combustíveis fósseis, né, em termos de emissão global, né, uma atuação que pode ser adotada pelas empresas, por exemplo, ações de redução do consumo de combustível fóssil e até mesmo substituição desse combustível por combustível de origem renovável, enfim, que gere ou que não emita gases de efeito estufa. Que bacana isso. E é muito interessante ouvir você falando um pouco mais sobre isso e ver de perto que muitas empresas estão realmente ali na defesa dessa temática, né? Indo atrás para fazer uma diferença. E que legal que a gente tem aí a participação da Way Carbon para facilitar nisso, né? Muito obrigada, viu, Andressa? E a gente sabe que aqui na Globo esse tema de mudanças climáticas não é novo, né? Ele já tá há um tempinho aí. E Rafa, eu queria que você contasse pra gente quando que começou esse burburinho da gente começar a falar de mudanças climáticas aqui na empresa. Legal. Essa jornada, né, de entender as nossas emissões começou lá em 2019, com a publicação do nosso primeiro inventário, né? Esse inventário que a Andressa acabou de comentar, né? Então, na verdade, começou um pouquinho antes, né? Em 2017, 2018, entendendo, né? Mapeando quais eram as nossas fontes de emissão e para, enfim, quantificar e publicar o nosso primeiro inventário, que foi em 2019. Com o inventário, né, entendendo o que a gente emite, o que a gente consome, o que a gente impacta na mudança climática, né, em termos de emissão, a gente começou, né, a entender, né, onde a gente poderia agir, né, a fim de reduzir as emissões, né? Então, o nosso inventário passou por todo esse processo de coleta de dados, né, de conversão desses dados de consumo, principalmente, né, em emissões. O nosso inventário é auditado por 2 empresas externas, por terceira parte, o que garante essa credibilidade, né? A gente é selo ouro, né, no inventário. A gente publicou até recentemente uma matéria no Conexão informando isso, né? Desde do primeiro inventário, a gente tem a mais alta credibilidade aí no Programa Brasileiro de Emissões. Então, a gente quer muito buscar essa confiabilidade aí, interna e externamente também, né? Então, a partir
dessa auditoria, né, que a gente passa, a gente começou a entender, né, a robustez da nossa informação, né, se a gente obedece às normas internacionais, né, de metodologia, certificada tanto pela ISO quanto pelo Programa Brasileiro de Emissões, né, e começamos a buscar iniciativas de redução realmente, né, mudança, justamente o que a Andressa falou, mudança de combustível, buscando sempre combustível renovável, né, outras mudanças de operações que levam a gente a reduzir cada vez mais as emissões, e o que a gente não consegue reduzir, né, até o momento a gente não conseguiu reduzir, isso é um processo contínuo, né, a gente compensa essas emissões investindo em projetos que reduzem emissões, né? Então, a gente busca todo ano, né? O nosso inventário é anual. Então, a gente busca no mercado projetos que tenham credibilidade, que sejam auditados, né? Para a gente investir, né? em projetos de redução. A gente prioriza os projetos nacionais, né? Que a gente tem muitos projetos na Amazônia, no Cerrado estão surgindo bastante também. O Cerrado é um bioma bastante afetado. A gente fala muito da Amazônia, mas o Cerrado está sendo devastado, né? Pela agricultura, enfim, pela monocultura. Então, é muito importante a gente diversificar também esses investimentos aí de projetos, né? E, assim, a gente não consegue fazer essa boa gestão, né? Se a gente não tiver dados confiáveis, né? Então, a gente, desde lá do início, a gente começou, né, com a coleta de dados bastante centralizada na área ambiental. Então, a área ambiental é que partia para conhecer as outras áreas e entender o que era necessário, né, para o inventário, o que consumia, o que emitia, enfim. E a gente vislumbrou aí uma possibilidade de descentralizar essa coleta de dados, ou seja, cada responsável pelo processo ou pela atividade que emite, que consome, é o responsável também por reportar esse consumo, e a gente consolida aqui na área ambiental, mas de uma maneira muito mais exata, né? Muito mais confiável, porque é o dono do processo que está colocando a informação ali. Então, a gente consolida isso tudo numa plataforma, né? que é da Way Carbon. Essa massa de dados, né, para converter em emissão e finalmente estabelecer o nosso inventário, publicar o nosso inventário já no formato como se exige, né, nacionalmente e internacionalmente, né? Que Se bacana eu puder isso. complementar, desculpa, Clara, Nada. mas isso que ele trouxe é uma excelente prática, né, para as empresas que estão querendo começar a sua jornada. Num primeiro momento, acaba sendo um tema puxado pelo time de ESG, ou às vezes a área ambiental da empresa, mas que é super importante engajar e envolver as outras empresas, porque na prática, quem que vai ser responsável, quem é responsável pelo dado, como ele bem trouxe, é a pessoa que está ali no dia a dia atuando diretamente dentro daquela área e dentro daquele processo. Então, isso traz a pessoa, né, conscientiza realmente os colaboradores da companhia e também traz um senso, né, um empoderamento no lugar da empresa, da pessoa, né? Entender o potencial de redução daquela atividade, né? Então, muitas vezes a área, né, o gestor daquela área, daquele processo, consegue até sugerir e identificar oportunidades de redução sem que necessariamente seja a área de ESG ou a área de meio ambiente puxando esse tema. Com certeza, e quanto maior essa interdisciplinaridade, melhor pra gente, né, gente? Cada vez mais a gente consegue abranger um número maior de pessoas, né? E eu queria que o Rafa deixasse um recado para os empreendedores de plantão dos projetos de neutralização que estão assistindo a gente, para eles entrarem em contato com vocês. Exatamente, assim, se tiverem projetos que gerem créditos de carbono, por favor, a gente está super aberto aí a entender, né, a buscar esses projetos que são certificados, né, e que a gente consiga usá-los na nossa compensação, né? Como eu falei, a gente não consegue aí zerar as emissões, né? É quase impossível alguma empresa zerar 100% as emissões, então a gente sempre vai precisar compensar de alguma forma essa nossa emissão, né? Então, os projetos de carbono aí,
de se evitar, né, a emissão de carbono é super bem-vindo aí para a gente entender e, quem sabe, aí comprar uns créditos de carbono aí para a gente fazer a nossa compensação. Que incrível isso. E antes da gente entender um pouquinho de um tal de monitor de ESG que a gente tem por aqui, peguei uma colinha aqui de um prêmio que fomos indicados recentemente, que eu acho que diz muito sobre o trabalho de todos vocês que estão aqui presentes. A gente foi indicado no Corporate Star Award nas categorias de ambiental, diversidade, social, relatório ESG, com o Belmar, que é o nosso líder aí da temática de ESG aqui na empresa. E a gente está finalista, né, nessas 5 categorias. Isso é um prêmio, como é que vocês se sentem com isso? Super animada, na verdade. Ano passado a gente já participou, também com um relatório, chegamos às finais em algumas categorias, e esse ano a gente aumentou ainda o número de categorias na reta final, basicamente. Então, assim, ansiosos e animados, principalmente. Eu toco bastante a parte do relatório ESG, então fico bem próxima desse tema, então a ansiedade vem a mil. Que bacana isso. E como a gente comentou aqui dentro da empresa a gente tem um monitor de ESG e eu queria que você comentasse pra gente o que é esse monitor que a gente está falando por aqui e como que foi implementar essa ferramenta que gera toda essa robustez da nossa agenda ESG aqui na empresa. Perfeito. Então, falando um pouquinho sobre o Monitor ESG, na verdade é o nome que a gente deu aqui dentro, carinhosamente, para o Climas, da Oi Carbon. A Oi Carbon fornece essa ferramenta para a gente contratou ela lá em 2022, entendendo todo o avanço da nossa agenda, né, da nossa jornada, que de fato iniciou em 2021 aqui na Globo, a jornada ESG, e aí, a partir de tantos avanços nessa agenda, a gente entendeu que era muito importante a gente ter uma ferramenta onde a gente pudesse consolidar, gerir melhor os nossos dados. A gente somos uma empresa muito grande, com muitos indicadores a serem geridos e a gente entender todo o nosso desempenho. Então, a gente resolve contratar uma ferramenta para poder olhar muito para a parte de inventário, então dar todo esse apoio. O Rafa comentou ali que antigamente eram planilhas, enfim, conversões. Então, a gente resolve trazer uma ferramenta para automatizar muito mais esse processo. Então, a partir daí, em 2022, a gente contrata e implementa ela ao fim de meados de 23, junto com a governança ESG, né? Junto bastante com o Olga, né? O Rafa aqui presente, que duplou bastante comigo nessa parametrização do sistema, e também o time de performance de governança e controle. Então, foi mais ou menos aí a ideia do porquê a gente contratar e o que é a ferramenta. E Amanda, aproveitando que você comentou aqui, trouxe o tema da governança, queria saber como que esse monitor, ele fortalece a temática da transparência aqui na empresa, né? A transparência nesse reporte que vocês fazem. Perfeito. Como eu comentei nela, a gente consegue inserir esses dados ali a partir de meados de 23 e começa a monitorar todos esses indicadores em uma só ferramenta. Então, a ideia é que a gente coloque todos os indicadores ESG dentro dessa ferramenta e também o módulo de inventário. Então, a gente trabalha bastante, tanto focado em todos os indicadores a fins de relato. Então, nosso relatório de sustentabilidade, nosso relatório ESG, a gente coleta todas as informações de dentro do monitor ESG a fins do inventário. Então, hoje em dia a gente consegue ter em uma plataforma única todo esse reporte e consolidação dos dados, e a plataforma não somente possibilita que a gente tenha em um só local, mas a gente consegue evidenciar os dados. O Godinho comentou bastante sobre a nossa asseguração. A gente passa por uma asseguração do nosso relatório de sustentabilidade, a asseguração dos inventários, a gente consegue fazer lá dentro. Confiabilidade dos dados, a gente consegue ver quem imputou os dados, quando imputou os dados, comparabilidade dos anos, que a gente às vezes imagina, uma planilha em Excel, como é que a gente vai encontrar a pessoa no ano seguinte? Então, a gente poderia perder um pouquinho desse histórico, então a gente consegue ter um histórico. Então, a importância dessa ferramenta, ela traz uma robustez, de fato, nessa agenda, tanto focado bastante na parte de mudanças climáticas, na parte ambiental, como em toda a agenda ESG. Que bacana isso. E a gente sabe também que temos muitas ações de descarbonização aqui na empresa, né? Aqui é o momento da gente inspirar outras empresas a fazerem o mesmo, né? Ctrl+C, Ctrl+V aqui do que a gente vai falar. E eu queria, Pedro, que você dividisse com a gente algumas ações de descarbonização que a gente tem, só que voltadas para a cloud, que é uma temática também muito importante aqui. Não, com certeza, assim, dentro da área de tecnologia, nós temos várias linhas, né, que buscam estar trabalhando junto com a equipe de ESG, com toda essa temática, né, para a gente ter uma melhora, né,
não só para a empresa, mas para o mundo, até como a Amanda trouxe, muito importante, né? E a gente trabalha, tem um tema muito importante, né? Que é uma coisa nova para muitas pessoas, que é a produção em nuvem, né? Por quê? O que seria essa produção em nuvem? Hoje, aqui na TV Globo, a gente, quando quer fazer um evento esportivo, uma transmissão de esporte, né? A gente tem que mandar um carro gigantesco, né? Com muitas câmeras, muitas pessoas ali dentro para produzir um grande evento, seja ele qual for, né? E aí, com o advento da produção em nuvem, a gente tira simplesmente toda essa produção, né? Quer dizer, tira toda, muito forte, mas tira grande parte dela e leva para a cloud. Leva para a nuvem, né? Nossa famosa produção em cloud. E com isso a gente consegue eliminar muitas coisas, né? Então, com a tecnologia que nós utilizamos hoje para fazer a captação e transmissão dos sinais para a nuvem, seja de áudio, de vídeo, né? Tudo multiplexado e enviado para a nuvem, a gente consegue eliminar ali um ponto muito sensível, né? Que é justamente esse grande caminhão que a gente tem que enviar para lá, gastando muito combustível, né? E, pô, pelo que eu tô ouvindo vocês falando aqui, até eu fico feliz porque passa a ter o conhecimento, né? De que, assim, isso influencia diretamente de forma muito grande, né? Apesar de eu já ter ouvido falar, mas ouvindo vocês falando aqui me deixa até mais emocionado em saber que a gente tirando essa grande unidade móvel, né, com a nossa tecnologia em cloud, deixa a gente muito feliz, né? Então, só para trazer um comparativo, assim, antes a gente enviava um caminhão aqui, números precisos eu não tenho, mas que teria ali umas 15 pessoas, né? Hoje a gente manda simplesmente um carro onde deve ter 3 pessoas, no máximo. No máximo. Então a gente praticamente tirou um grande caminhão para botar uma van. Que ali, diferença. bem pequena, só para captar os sinais de áudio e vídeo a gente envia para a nuvem. Claro, né? Isso com o advento da tecnologia. Hoje, para fazer a transmissão em nuvem, a gente não precisa botar nada dedicado. A gente utiliza chips de celular mesmo para poder enviar o sinal para a nuvem com qualidade. E aí a gente consegue produzir na nuvem e ter essa redução, né? Além disso, né? E aí é muito importante falar, né? Essa forma de transmitir para a nuvem com 4G, né? A gente também consegue eliminar um outro carro. Na verdade, a gente mandava não só um carro grande, a gente mandava 2 carros, né? E tinha mais um carro pequeno que a gente chama carinhosamente de SNG, que tinha que fazer uma transmissão para satélite para a gente receber dentro da Globo. Hoje a gente não precisa mais disso. Mais uma vez, né? Transmitindo ali com chips de celular, a gente manda o sinal para a nuvem e da nuvem a gente entrega para onde quiser. A gente pode entregar para o Globoplay, para o Sport TV, para qualquer canal da Globo diretamente. Então, isso foi um outro ganho que a gente traz com uma produção em nuvem, né? Então, a produção em nuvem nasceu praticamente junto com a agenda ESG na Globo, aqui também em 2021, que a gente começou a dar os nossos primeiros passos e totalmente aí favorável e colaborando para essa Muito temática. alinhado, né? Muito alinhado, é isso, Rafa. Muito alinhado com a temática aí do SG. Fico muito feliz, assim, em trazer esse ponto de tecnologia, que foi um avanço enorme, não só para tecnologia em si, né? Que a gente conseguiu avançar, né, em produções mais flexíveis, mais leves, né? Como também no apoio aí à temática. 2 agendas recentes, mas um avanço exponencial absurdo, né? Isso mesmo. Pô, muito bom isso, né? Muito bom. Que incrível ouvir isso. E Pedro, eu queria que você dividisse com a gente qual foi não o último mega evento, mas assim, o mais desafiador que você poderia comentar que vocês utilizaram a tecnologia em cloud. Então, nós tivemos a transmissão de vôlei desse ano. A Superliga de Vôlei, a gente produziu em torno de 20 jogos em produção em cloud. E foi mega desafiador, porque a gente tinha um modelo que a gente chamava até de versão de 1.0, versão 1.0 que transmitia para cloud. E a gente tem que sentar com todo mundo que estava trabalhando e assim, a gente precisa mudar, que senão a gente não conseguiria trabalhar, a gente não conseguiria continuar avançando na temática. E aí o grupo ano passado se reuniu durante uns 3 meses, conseguimos conversar com um fabricante parceiro nosso, que trouxe uma nova tecnologia e fez com que a gente chegasse a essa facilidade de transmitir na cloud. Então, a Superliga desse ano, né, de janeiro até fevereiro, de janeiro até março, nós conseguimos transmitir de 70 jogos, 20 na nuvem. Então, enquanto ano passado a gente transmitiu somente 8 jogos, esse ano a gente já conseguiu transmitir 20. A gente está com a pretensão de transmitir em torno de 20 também até o final desse ano. Então, assim, foi um grande desafio para uma equipe muito grande. Até parabenizo a todos aí. Tem soluções de mídia, vertical do esporte, plataforma, operação, governança também está junto com a gente nisso. Então, é um grupo grande que está conseguindo atingir esse objetivo aí, que foi muito desafiador. E vocês não param, né? Já estão de olho ali no próximo, né? Que você comentou. Não, com certeza. Cada vez mais. E não só isso, e não só do esporte, né? A gente está buscando aí, com entretenimento também, fazer produções aí, quem sabe aí, novidades para frente. Não posso divulgar nesse momento, mas eu não posso dar spoiler, mas
quem sabe aí teremos mais novidades. De repente, no próximo Menos é Mais aqui sobre ambiental, eu já fale desse Já tema aí. deixou aí Já uma fica. pulguinha, né? Já sou apaixonada por vôlei com esse comentário, então, né? Com essas ações não tem como. E Andressa, queria saber de você como telespectadora, se quando você está assistindo a TV, você consegue reparar se aquele conteúdo está sendo feito na cloud ou não. Definitivamente não, a qualidade sempre é a mesma. Ou seja, temos os mesmos ganhos, né? Só que um ganho ainda maior no nível de sustentabilidade. Com certeza, graças à evolução tecnológica. E a Globo está sempre à frente do seu tempo, né? A Globo aqui a gente tem sempre o desafio de buscar novas tecnologias e colocá-la no ar. E a gente consegue. Que interessante isso. E a gente sabe também que além dessas ações de descarbonização em cloud, também temos outras ali no Estúdio Globo, né? Tem um tal de fogo em LED que chama a atenção do pessoal, né, Rafa? Exatamente, né? As novelas de época, né? Que você usa muita tocha, né? Naquela era medieval, né? Retratando esse cenário, então você usa muito fogo real, né? Então é muito combustível sendo queimado ali. E a tecnologia conseguiu, né, ela elaborar aí um fogo em LED, né? Que é uma tocha que ela tem na ponta dela um LED que simula o fogo natural. Então é todo aquele trabalho de como se fosse um fogo, né, variando ali com o vento e tal. Então ficou muito legal. A gente não usa mais nenhum tipo de combustível para fazer essa tocha, né, ou essas fogueiras de era medieval, enfim. E foi implantado com muito sucesso, né, em novelas de época, né? Então, isso, além de reduzir a emissão, reduz, né, o risco, né, de incêndios, enfim. Acidentes Isso também, né? Como tivemos, né, acidente. Rafa? Tivemos ali no passado uma novela que infelizmente pegou fogo, né? A gente já teve alguns cenários desse tipo de acidentes, então esse fogo em LED é super bacana, assim, além de reduzir a emissão, essa questão da segurança também é um ponto muito forte aí, né? Então, a gente matou 2 coelhos com a cajadada só, digamos assim, né? E a gente sabe que além dessa ação, também substituímos em algumas de nossas operações os geradores a diesel. Como é que foi isso? Exatamente, né? A gente tem, né, já está em projeto já de algum tempo de implantação de no breaks, né, nos estúdios que transmitem programas ao vivo. Então, o programa ao vivo, né, o Domingão do Hulk, por exemplo, é ao vivo. Então, você tinha ali geradores ligados o tempo todo do programa, não importando se existia energia externa ou não, a gente ligava o gerador justamente para ter confiabilidade daquele programa ao vivo não sair do ar, né? Então, isso era um processo muito importante, né? Que foi substituído, né, pelos no breaks, né? Hoje a gente tem bancos de baterias, né, nos estúdios que transmitem esse programa ao vivo em substituição ao gerador. Então, a gente não usa mais gerador a diesel, né? E estamos substituindo aos poucos por banco de baterias. Então, é assim, uma energia super limpa, né, que a gente consegue fazer o mesmo efeito, né, a gente ter a mesma confiabilidade sem a emissão, né, o consumo de diesel, né, que é um combustível fóssil, justamente o que a Andressa estava falando, né, o grande vilão aí global da emissão, né, do efeito estufa é o consumo de combustível fóssil. Então, a gente deixa de consumir esse diesel e passa a trabalhar aí com um banco de baterias, né? E é muito rico isso, né? Que à medida que vocês vão comentando sobre as ações, a gente percebe aqui que vocês têm essa preocupação de não perder a excelência, né? Vão ter que pensar ali, redesenhar como que pode ser feito, mas até talvez aumentando a excelência do que antes era entregue, né? Muito interessante ver que é possível sim renovar, né? E renovar para melhor. Exatamente. Assim, e as produções, as gravações externas, né, de novelas também usam, né, o gerador, né, para iluminação principalmente da cena ali, que não é estúdio, né, eu tô falando de áreas externas. Então tem já um estudo também em andamento para fazer essa mesma substituição, né, que é feita dentro do estúdio, fazer também na gravação externa, substituindo, tirando o gerador, né, e implementando aí baterias, banco de baterias para iluminação externa. E Rafa,
Como que você poderia explicar para o público o que é essa ação de eletrificação da frota? Que a gente recentemente aqui internamente começou a falar muito disso e a gente recebe algumas dúvidas internas também para entender como é que isso funciona e como é que isso foi feito. Vocês podem até perceber aí no noticiário aí do dia a dia, né, das propagandas de automóveis, que cada vez mais, né, estão surgindo aí veículos elétricos, né? Você tem muito... Antes você tinha um ou dois e era caríssimo, né? E agora você tá cada vez mais vendo aí as propagandas e tal de carros, de veículos, cada vez mais veículos elétricos, né? Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta, assim, né? A gente tá numa crescente aí desse tipo de veículo e a gente vem estudando também internamente, né, na empresa. A gente possui frotas, né, vans, caminhões, essa que o Pedro estava falando, da UEM, né, que leva aquele estúdio móvel, né, para fazer a transmissão, também é um caminhão, né? Então, assim, a gente tem uma frota interna bastante robusta, bastante pesada, então, assim, nada mais justo do que a gente começar esse estudo, né, para entender como a gente pode ter oportunidade aí de eletrificar essa frota, né? A gente já abastece a nossa frota Flex exclusivamente com etanol, né, o que reduz também um pouco aí a pegada de emissão. E também a gente tinha nos Estúdios Globo, né, que é o maior parque que a gente tem aqui no Rio de Janeiro de produção, né, de televisão. A gente tinha internamente, como o estúdio é muito grande, né, o espaço é muito grande, a gente tinha um micro-ônibus que ficava rodando o dia todo, né, vários micro-ônibus, na verdade, ficava rodando o dia todo para levar os funcionários, né, de uma ponta a outra, né, bem grande mesmo. Então ficava aquele ônibusinho rodando a diesel o dia inteiro, né? Então a gente já substituiu, já tem algum tempo, esse ônibus. Então hoje a gente não tem mais ônibus, tem jardineiras elétricas, né, que são carrinhos elétricos maiores que cabem várias pessoas ali. Então a gente fez essa substituição muito pensando também na nossa pegada de carbono aí, né? E esse carrinho é o carrinho que tá na mente de todo mundo, né? Que tá dentro e fora da Globo e já pensa, quero andar naquele carrinho. É esse mesmo. E Rafa, além disso, né, vocês comentaram aqui também de várias ações, a gente sabe que quando a gente pisa em cada endereço, hoje a gente tá aqui no Ion, mas se a gente entrar nos estúdios, no CETA, no JB, tem diversas ações que vocês fazem, né? Além disso, desde as menores, as mais simples, até as mais robustas. É interessante ver o quanto que o todo faz essa diferença, né? Pra gente garantir cada vez mais o engajamento com a sustentabilidade. E pra gente fechar aqui o nosso papo com chave de ouro, eu queria ouvir de cada um de vocês uma dica para alguém que está assistindo a gente, que está escutando a gente aqui nas plataformas de áudio, o que essa pessoa pode fazer para ser mais sustentável no dia a dia. Andressa, eu queria que você desse essa dica pra gente, começasse aí. Tá ótimo, vamos lá. Eu acho que aqui, né, a gente vê em termos de empresa, né, coisas muito parecem robustas, mas às vezes são pequenas trocas e substituições. Pensando aqui em como telespectador, como pessoa física, né, como seres humanos que também queremos contribuir aqui para a causa climática, são pequenas ações do dia a dia. É apagar uma luz, reciclar o lixo, né, que também tem relação, sim, com a emissão de gás de efeito estufa. Então, fazer essa separação adequada de resíduo. São pequenas ações mesmo que já trazem uma grande contribuição se cada um fizer a sua parte. Perfeito. E Amanda, o que você falaria? Bom, compartilho do mesmo pensamento que a Andressa, enfim, como pessoa física, né? A gente tem diversas atividades no nosso dia a dia, como, de fato, separar nossos resíduos ou, enfim, algum tipo de transporte público que, de fato, enfim, a gente consiga substituir pelo transporte individual, porque muita gente pega o carro sozinho, enfim, seja compartilhando o mesmo veículo. E olhando como empresa, assim, eu acho que a gente também... Enfim, eu tenho uma agenda sobre responsabilidade também, né? Muito, muito forte hoje em dia. Então, a gente não olha só ao pilar ambiental, mas também olha o social, olha de governança. E muita gente, enfim, que vai estar ouvindo a gente também trabalha em outras empresas. Então, acho que vale levar essa pauta, trazer de maneira mais forte dentro de cada empresa e cada um fazendo um pouquinho também. A gente consegue, enfim, ter um ótimo ao longo do tempo. Então, não só como pessoa física, mas também levando para cada um
dentro de cada empresa. Sensacional isso. E Rafa, o que você falaria? Não, é muito importante assim, a gente entender que ninguém vai transformar o mundo, assim, né? Eu acho que um pouquinho de cada um é o suficiente. Às vezes as pessoas me procuram aqui dentro da empresa, né? Falam, eu tô pensando em fazer tal substituição. Qual vai ser o impacto disso, dessa iniciativa aí dentro do inventário? Vai ser 0,5%, vai ser 1%. Então eu sinto que a pessoa fica meio desanimada, assim. Mas é de pouco em pouco que a gente vai conseguir, né, reduzir, né? A gente vai atingir a meta, mas principalmente a gente vai contribuir com a minimização desse efeito estufa, né? Então, assim, se o mínimo que for, faça esse movimento, né? Que é muito importante. Uma substituição de combustível, se você tem um carro flex, coloque etanol ao invés de gasolina, né? Então, são pequenas ações, né? Ninguém, assim, a gente vai parar de emitir se a gente parar de viajar. Só que assim, parando de viajar, a gente não consegue produzir o que a gente produz hoje. Então, isso não é uma realidade. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir atingir os objetivos maiores aí, né? Extremamente importante essa fala, né? Muitas vezes, acho que um dos principais comentários, né, que a gente vê na internet é, pra que eu vou enxugar gelo, né? Eu não Exato. preciso fazer isso. Mas não, né? Realmente... Se todo mundo pensar assim, ninguém faz nada e, né, a gente já viu onde a gente vai parar, né? É o nosso trabalho de formiguinha, né? É a ação de cada um que colabora para o todo. Exato. É isso. E Pedro, queria que você desse um recado para quem está assistindo a gente de fora da Globo e para sua galera de tecnologia. O que esse povo pode fazer para ser mais sustentável? Eu pensando aqui bem, né? Eu acho que o primeiro ponto é se aprofundar mais, né, na temática do ESG, né? Procurar mais literaturas, falar com a gente aqui, né, que está muito por dentro disso. Eu já estou até me incluindo nesse muito por dentro. Fico feliz em estar... Faz parte. É isso. E olhar para a tecnologia. A tecnologia, ela pode ser muito benéfica para muitas coisas, inclusive para a área de ESG. Né? A produção em cloud está trazendo uma forma de colaborar, né, principalmente com a redução da emissão de gases, mas eu tenho certeza que outras ações podem ser importantes para outros pontos, não só no ambiental, né, como também no social, em governança, né? Quem sabe, a gente pode pegar uma planilha ali e fazer umas continhas e ver que a gente pode melhorar a governança de alguma forma. Então, eu convido a todos, assim, principalmente de fora e também de dentro, né, olhar para a tecnologia e ver se pelo menos a gente consegue ganhar ali um 0,1%, como todos aqui já falaram, né? É importante ter esse pontinho e um ditado muito bom ajuda muito a gente aqui, né? De grão em grão, a galinha enche o papo e vamos encher esse papo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Andressa também, que está aqui presente. Foi uma honra conversar com você e aprender tanto aqui com o que vocês vêm fazendo. Parabéns, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigada. Pessoal, e para você que está assistindo aqui a gente, pelas plataformas de áudio, pelo perfil da Globo no YouTube e também pelo perfil do Vem Pra Globo no YouTube e também pelo Globoplay, a gente queria dizer que para você conseguir acessar o nosso relatório ESG, que está disponível para todo mundo, é só entrar no site institucional da Globo, que é o site Somos Globo. Lá tem uma coluna ESG, é só entrar que você consegue acessar o nosso relatório com todas as informações e tudo que a gente está fazendo aqui para trabalhar a nossa Agenda 2030. E o nosso relatório do inventário de emissões também está disponível para você conferir, viu? É só acessar o portal do Programa Brasileiro do GHG. GHG, essa sopa de letrinhas. É só acessar e conferir tudo que a gente está fazendo. Até o próximo Globotechcast. Não deixa de comentar aqui o que você achou e mandar sua pergunta para nossa trilha Menos é Mais. Até o próximo.